Estamos na penúltima mensagem da nossa série. Eu já passei por isso, né? E semana que vem, se Jesus permitir, vamos para a última. Mas tem sido uma jornada muito gostosa. Quantos testemunhos, quanto crescimento. Tem sido um momento incrível. E hoje, irmão, ontem eu já preguei essa mensagem aqui e eu apanhei uma barbaridade. Então se prepare, porque vai ser um tempo de alinhamento para o teu coração. A gente vai quebrar o ciclo da raiva. Tá bom? Vamos deixar essa ira pecaminosa de lado. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos e vamos conversar com o Altíssimo. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos como corpo e família de Jesus nessa manhã aqui. Oro para que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos dê sabedoria, discernimento, para aplicarmos tudo o que vamos ouvir. Precisamos que essa palavra se multiplique nos nossos corações. A mim, dê, Senhor, sensibilidade à Tua voz, obediência para falar o que o Senhor manda dizer. E que estas palavras encontrem corações como terra preparada, fértil, para germinar e multiplicar a semente que é a Tua palavra. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus nessa manhã. Quebre o ciclo da raiva. É um sentimento inerente do ser humano, né? Algumas pessoas têm mais dificuldades nessa área, outras nem tanto, tá? Então, o que eu tinha que abrir, eu já abri ontem. Ontem foi meu compartilhar, né, Antônio, do método Soul. Então ontem talvez eu não traga todos os testemunhos que eu trouxe ontem, que foi um tempo de um tratar de Deus na minha vida, né? Porque é uma das áreas que pega, para mim é essa, o da raiva. E o gostoso é a gente poder olhar para a palavra de Deus e eu poder estar aqui no púlpito, olhando para cada um de vocês e para quem está online, e saber que eu posso abrir meu coração e falar, essa é uma das áreas que eu preciso constantemente lutar. Não é fácil, mas o Senhor tem me dado vitória. E se o Senhor tem dado vitória a mim, pode dar a você também. Eu vou, de uma forma objetiva, mas vou procurar detalhar algumas questões que são importantíssimas. Porque tem gente dando vazão a essa vida de ira de uma forma equivocada, embasando-se em algumas experiências de Jesus. Até Jesus irou, quanto mais, então... E confundindo isso, inclusive, com a questão da personalidade. Porque eu sou assim. Então, hoje nós vamos colocar os pingos nos is. E você vai entender que precisa sim trabalhar. Precisa sim de quebrar este ciclo. Porque estar preso a este ciclo de raiva está destruindo. Não é que vai. Está destruindo tua vida, teu trabalho, teu casamento, tua vida espiritual. Então, sem mais delongas, se o tema da série eu já passei por isso, claro, vamos pegar um texto onde Jesus ficou irado. Tamo junto? Marcos capítulo 3, versículo 1 em diante, acompanhe a leitura. Diz assim: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se, venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou:
O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, Jesus, irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Aqui está um texto onde mostra e revela, sim, Jesus irado. Mas você precisa entender, quando eu afirmo que é um sentimento inerente ao ser humano, temos momentos de raiva, a questão é qual a motivação dessa ira. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre esta experiência de Jesus, para desconstruir, quem sabe, no coração de alguns, essa desculpa que o nosso próprio cérebro acaba querendo trazer para darmos vazão a uma vida presa a um ciclo de ira. Se Jesus irou, quanto mais... vamos resolver isso agora. O texto não está revelando um Jesus emocionalmente descontrolado, família. Mas um Jesus teologicamente posicionado de uma distorção grave. Quando a religião deixa de servir a Deus e passa a proteger a si mesma, a questão, ela é moral. A ira de Jesus aqui é exatamente neste ponto, na moralidade. A ira de Jesus, ela é consciente, reveladora. O próprio texto mostra para a gente, irado, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Dentro do ambiente onde acontece, a gente enxerga uma religião debaixo de uma vigilância e não debaixo da compaixão. Jesus, ele entra na sinagoga, um homem com a mão atrofiada, mas o foco daqueles líderes não era o homem. O alvo era Jesus. E de forma jurídica, eles estão observando para poder acusar. Não estão observando para poder aprender, não estão observando para de alguma forma ajudar, não estão observando para discernir. Então aqui já temos a revelação do primeiro problema. Quando a dor de alguém vira instrumento para provar um ponto religioso, é porque, irmão, algo já está corrompido. E a gente vê isso acontecer muito nos dias de hoje. Na verdade, há 2000 anos a gente vê isso acontecer dentro da igreja. Fácil você olhar aqui e apontar o dedo para os fariseus. Difícil é você olhar para esse texto e enxergar a sua própria vida dentro do contexto. Mas esse é o exercício que precisamos fazer quando lemos a palavra. Se você é o tipo de pessoa que quando começa a ouvir uma mensagem, começa a lembrar das pessoas, dos nomes, dos parentes, dos amigos. Cadê o fulano? Aquele que tinha que ouvir essa mensagem. Já errou, irmão. Não entendeu nada. A palavra de Deus é um espelho. A palavra de Deus não é um fuzil que você sai atirando nos outros. É um espelho onde você é confrontado com a verdade. Quando você ouve a palavra, você precisa ter um encontro consigo mesmo e com o Altíssimo. Esse texto nos é compartilhado não para você criticar os fariseus, mas para ponderar com quem você está parecido nesta situação. Se com Jesus, cheio de compaixão, ou com os fariseus, mais preocupados com o sistema, com a religião. Eu vejo no que acabamos de ler que o sábado virou o ídolo. O sábado foi instituído por Deus para descanso, restauração, para dar vida à vida. Esse foi o propósito. Mas os fariseus transformaram em sistema de controle, legalismo rígido e instrumento de acusação.
Jesus confronta com uma pergunta cirúrgica: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? É uma pergunta confrontadora com relação ao sistema, irmão. A pergunta desmontou o sistema deles, porque está revelando um princípio. O bem, o fazer o bem, nunca pode ser ilegal no reino de Deus. O silêncio deles não é ignorância. O silêncio destes líderes religiosos é resistência consciente. E aqui a gente chega a uma terceira linha de pensamento, ainda como ponto introdutório do texto que a gente acabou de ouvir, que é justamente a ira de Jesus. Nesse contexto, enxergamos a motivação real da ira de Jesus. E a motivação real é a dureza espiritual deliberada. O texto está usando duas expressões fortes: ira e entristecido. Isso nos marca. Quando a gente lê o texto, Jesus irado, profundamente entristecido. Isso aqui é fundamental. Jesus não está irado porque uma regra está sendo quebrada. Jesus não está irado porque existe aqui uma discordância teológica. Ele está irado por conta dos corações endurecidos. A palavra no grego é paroses, insensibilidade. Está falando de calcificação moral. Ou seja, eles não conseguem sentir mais. Isso aqui é crítico. Me chama a atenção. Mais uma vez, reitero. Paroses. Seria um problema só dos fariseus da época de Jesus? Este paroses, esta insensibilidade, esta calcificação moral, esta defesa da religião em detrimento ao bem que alguém está precisando, seria algo inerente apenas a Jesus na época dele, melhor dizendo, quanto aos fariseus? Alguns de vocês, ou muitos de vocês, já se converteram nessa casa, já nos tempos mais atuais. Outros estão comigo desde o início, desde que fizemos uma transição, andamos em avivamento. E eu poderia falar de tantos eventos onde enxergamos esta calcificação. Um exemplo que hoje para vocês nem tem tanto assim, mas quando eu tirei o batismo, que acontecia lá no Campo Centro, o batistério ficava dentro da igreja, durante o culto, e aí fizemos a primeira festa das águas. Lembra disso, Eliezer? Saímos numa caravana de frente à igreja, se não me falha a memória, ou foi um feriado ou foi um sábado, e fomos até uma fazenda, acho que era Fazenda Eventos, e fomos numa caravana, muitos carros. E fizemos os batismos na piscina. Não tinha mais aquela beca branca que usávamos. Agora, uma camiseta. E aí entrava todo mundo na piscina. E aí eu chamava os líderes de célula para começar a batizar. Meu irmão, a igreja celebrou. Foi lindo. Mas os líderes religiosos, os doutores da lei, quanta crítica. Onde já se viu? Fazer batismo numa piscina, onde se aluga para fazer eventos, onde pessoas estão lá com roupa de banho. Que profanação. Aí quando líderes de célula começaram a fazer os batismos, debaixo da supervisão dos pastores, nós pastores, onde já se viu? E eu falei assim, simples.
Onde está na Bíblia que tem que ser um pastor para batizar? Não vamos nem além nem a quem. Que seja só o que a Bíblia fala. Perceba que às vezes queremos usar a dor dos outros para poder sedimentar ou fortalecer uma regra. Repito, é porque tem alguma coisa que já foi corrompida no sistema. Está errado, irmão. Outra coisa que parece boba, que para vocês, porque já nasceram com essa visão diferente, mas que causou muito, e ainda causa muito desconforto. Quando eu falo, celebre a ceia do Senhor em casa. Faça quantas vezes você quiser. Pega lá um pão, pega lá a uva, o suco, faça lá com a família. Irmão, para muitos líderes religiosos, essa instrução minha é uma afronta, é uma coisa errada, porque só o pastor, isso para fazer só na igreja. Onde está na Bíblia isso? E aí a gente começa a perceber que muitas das coisas que nos apegamos, na verdade, é como os fariseus. Recebemos de Deus algo tão lindo como o sábado, para darmos um reset na semana, para descansarmos, para adorarmos a Ele, e transformamos isso numa regra de controle. A igreja, quando começa a ficar cada vez menos governada pelo Espírito e mais governada pelo homem, vai desenvolvendo essas... Eu vou falar regra para não falar outra coisa que te escandalize. A Bíblia que eu leio, que é a mesma que a sua, diz que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Não para a libertinagem, liberdade. A liberdade no Espírito. Nos unimos, fazemos parte de uma família porque temos um propósito. Porque na unidade, inclusive a Bíblia fala que quando a pessoa de fora, quando quem não conhece a Jesus olha para a igreja, está lá em Efésios, Paulo está dizendo que a nossa unidade prega o Evangelho. E quando eu preciso de imprimir regras, ou forçar regras para manter uma família unida, já foi corrompido, perdeu-se o propósito, tem um prazo de validade que está para vencer. Por isso que tem os absurdos de pastores, que quando alguém fala, estou saindo, se você sair, você está amaldiçoado. Mas você ouve de mim, a porta está aberta, eu pastoreio pessoas livres. Se você não entende o propósito do porquê está aqui, ou você precisa rever para reencontrar estes propósitos, ou é melhor sair e procurar outro lugar. Uma palavra dessa, eu estou falando de algo que atraiu a ira de Jesus. Vocês estão entendendo a profundidade do que eu estou falando aqui? Você percebe que isso começa a trazer sobre nós um santo temor. Um santo temor. Porque podemos muitas vezes, no afã de querermos marcarmos ponto com Deus, porque fazemos isso em nome de Deus. Estou guardando o sábado em nome de Deus. Não pode curar no sábado em nome de Deus, em nome de Deus. Mas Deus está irado. E a causa da ira é o coração endurecido, calcificado. Bem, olha o contraste que gerou a ira. No mesmo ambiente, temos um homem com mão atrofiada e uns fariseus. Então, mão atrofiada no mesmo ambiente e coração atrofiado. No mesmo ambiente temos um homem com uma limitação física e fariseus com deformação espiritual. No mesmo ambiente temos um homem que precisa de cura e temos no mesmo ambiente outros líderes que recusam a cura.
Jesus está vendo algo muito mais grave que uma mão paralisada. Ele está vendo um sistema inteiro paralisado espiritualmente. E isso atrai a ira de Jesus. A perversão final é que aqueles homens, mesmo tendo sido confrontados por Jesus, eles preferem matar do que permitir o milagre. O verso 6 diz: começaram a conspirar como poderiam matá-lo. Essa é a incoerência. Curar no sábado é problema. Planejar assassinato, está tudo bem. Pastor, mas a gente não está nesse ponto, não? A Bíblia diz que quando eu odeio um irmão, odeio alguém, eu já cometi assassinato contra essa pessoa. Jesus falou que eu não preciso chegar às vias de fato, só de cobiçar a mulher de alguém eu estou cometendo adultério. Quando você fala mal de alguém, você está matando a reputação desse alguém. E a pergunta que você tem que fazer para você mesmo, não estou aqui para te acusar porque eu não te conheço. Mas você deveria perguntar, porque eu me perguntei ontem, a minha atitude está atraindo o sorriso de Deus ou a ira de Jesus? Porque o homem da mão ressequida estava no mesmo ambiente daqueles fariseus cheios de razão. Eu estou aqui explicando para vocês a ira de Jesus. Aqueles homens perderam completamente o senso de prioridade moral. E qual que é a aplicação para nós hoje? Aqui está o ponto que precisa ser confrontado com maturidade. Quando sistemas são mais protegidos do que pessoas, então, se uma estrutura está impedindo cuidado com gente, ela já saiu do propósito. Quando regras substituem o discernimento, porque o discernimento pergunta, o que Deus faria aqui? Mas a religião pergunta, o que o sistema permite? E este foi um dos principais pontos de ruptura que eu mesmo fiz. Eu cresci num sistema. Eu cresci, eu aprendi, eu fui instruído num sistema. Só que eu comecei a perguntar o que Jesus faria, o que Deus faria, e o que o sistema pede, manda. Aí, irmão, combata o sistema, vai ser criticado. Quando líderes perdem sensibilidade, o maior risco não é errar, é não sentir mais quando algo está errado. Quando o bem começa a incomodar, se fazer o bem gera resistência interna a um problema espiritual que está instalado. Para muitas igrejas nessa cidade, eu, Bispo Marcelo, sou um câncer. De verdade. Irmãos nossos. Irmãos nossos. E às vezes a gente até tenta argumentar, como foi o caso de Jesus. É lícito fazer o bem no sábado? Qual foi o resultado da indagação de Jesus? Quiseram matá-lo. Eu, por algumas vezes, cheguei ainda a falar, olha os frutos. Olha quantas vidas, quantos casamentos restaurados, quantos foram libertos das drogas, quantos que tentaram cometer suicídio e hoje estão celebrando a vida, vivendo algo excepcional. Olha quantas igrejas, olha o que Deus está fazendo. Olha. É um herege. É o tipo de coisa que atrai a ira de Jesus.
numa leitura mais profunda do porquê Jesus ficou irado, ele fica iracundo porque encontrou uma consciência cauterizada, uma religião sem misericórdia, uma teologia sem vida, gente defendendo Deus enquanto se opõe ao que Deus está fazendo. Isso atrai a ira de Jesus. Cuidado com o que você se levanta para defender, quando aquilo que na verdade Deus está fazendo, o contrário do que você está gastando energia para defender. Somos uma igreja em célula. Em células. Temos muitos líderes de células. E sabe o que eu vejo acontecer muitas vezes, até com líderes de ministérios? São líderes dando carteirada nas pessoas em nome do bispo. Ah, porque o bispo... Deixa eu te dar uma dica muito boa. Quando um líder precisa compartilhar algo contigo, e para você entender e aceitar, ouvir a expressão, porque o bispo, meu irmão, faz o seguinte, a dica que eu te dou, levanta a mão, repreende em nome de Jesus e dá um espaço para cair o endemoniado na tua frente. Porque isso aí só pode ser espírito de confusão. Porque se somos movidos por propósito, quando um líder comunica algo e você faz parte da igreja, você não precisa forçar o outro a fazer porque o bispo mandou. Porque eu não mando nada, irmão. Você ouve de mim que pastoreio pessoas livres. Podemos ter orientações e algumas regras por conta de ordem. Então, uma regra que não tem a ver com teologia, tem a ver com excelência. Você não vai parar o carro onde quer. Tem uma instrução, temos ordem. Tem a ver com teologia? Tem a ver com não curar no sábado? Não, isso é... Agora, porque o bispo... Não, isso aqui é uma ordem da nossa casa, é uma regra da nossa casa, para melhor servir, para não virar bagunça, para evitar acidente. Imagina cada um parar do jeito que quer, na hora que quer, tudo atravessado. Vai dar problema. Precisamos de ordem. É muito comum, talvez em alguns outros ministérios, e às vezes alguém tenta infringir isso aqui. Ah, porque eu fiz um negócio, mas você perguntou para o pastor se você pode viajar? Você está louco, Joe? Bebeu água da placenta? O que está rolando com você? Vai perguntar para mim se você pode viajar? Você acha que eu tenho alguma prerrogativa de falar que você pode ou não pode viajar? Ah, porque eu estou comprando um carro, estou comprando uma casa, mas você já pediu autorização para o teu líder? Você está louco? Não porque o bispo, está repreendido em nome de Jesus. Vai rolar. Vai rolar. Porque só pode ser espírito de confusão. Perceba como que o sistema, se não houver vigilância dirigida pelo Espírito de Deus, ela se corrompe. E isso atrai a ira de Jesus. Porque começamos a trocar o bem pela regra. O que está acontecendo com os fariseus aqui não é um erro inocente. É uma oposição ativa ao reino. Jesus não se irrita com pecadores em necessidade. Ele se levanta contra líderes que perderam a capacidade de sentir. Resumindo, família, não é pecado sentir ira, mas a ira pode levar você a pecar. Não é pecado sentir ira, mas é pecado deixar a ira dominar você. A partir deste ponto, eu quero agora tratar do outro lado da ira, que é a ira pecaminosa. Então eu já deixei claro para você que a ira de Jesus não é essa ira que sentimos, que gera raiva, ódio,
A ira de Jesus é uma ira santa. Amém? Então não se fundamente, porque o nosso cérebro é expert em pegar desculpinhas para você fazer aquilo que quer fazer. Então está esclarecido. Esta santa indignação é algo que o Espírito promove. Mas Jesus é movido pelo amor. Tanto que ele não tem ódio da casta dos fariseus ao ponto de encontrar-se com um dos líderes principais deles, o Nicodemos. Eu quero compartilhar com vocês alguns direcionamentos de como quebrar este ciclo de raiva, porque tem pessoas presas a um ciclo de raiva que está te consumindo, está te matando. Efésios capítulo 4, verso 26 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Essa palavra lugar, quando você vai para o grego, é topos, de onde vem a palavra topografia. Literalmente, o Senhor está dizendo para a gente: se você permitir que esta ira se torne uma ira pecaminosa, e se você permitir que esta ira dê início a um ciclo, você vai abrir neste ciclo um lugar no teu coração para o inimigo. Aí a pergunta é simples: quem que você quer que habite no teu coração? O Espírito Santo ou o Satanás? É uma pergunta óbvia. Você está numa igreja, claro que você quer o Espírito Santo, mas as nossas ações, como ele é ardiloso, como ele é o pai da mentira, como ele é cheio de dardos e setas inflamadas para nos enganar, a gente acaba entrando em divergências, confusões, e acabamos trocando o certo pelo errado, o errado pelo certo, e daqui a pouco quem é que está aqui, ó, com um lugarzinho reservado? Satanás. É isso que o texto está dizendo. É importante entendermos o tal do ciclo. Ciclo, como assim ciclo? Esta ira começa muitas vezes, a pecaminosa, com uma ofensa. Perceba que a ira de Jesus não começa com uma ofensa, ele não se sente ofendido. Já deixamos claro que ativa a ira santa de Jesus, mas nós, muitas vezes, quando somos desrespeitados, humilhados, e muitas vezes por alguém que a gente ama, nos fere, nos ignora, nos abandona, começa a ofensa. E quando o texto de Efésios fala, não se coloca o sol, não permita que o sol se ponha, ou seja, não deixa alongar essa ofensa, não deixa sair a crescer, é porque ao invés de ajustar, ficamos quietos, não falamos, e aí da ofensa surge a semente. E a semente, essa planta, no coração, ela começa a germinar. E a questão, irmão, da semente que germina, qual que é a primeira coisa que acontece com a semente quando ela germina? É a folhinha que sai? É a raiz. Todo mundo já fez a experiência do feijão na escola. Todo mundo já fez. Primeira coisa que acontece com o feijão é a gente enxerga a raiz. Esse é o ciclo da ira. Ofensa e a raiz começa. O problema da raiz é que quanto mais ela se aprofunda e você cada vez mais vai alongando, permitindo um sol, 2 sóis, 3 sóis, e vai 5 dias, 1 semana, aí ela se transforma numa raiz de amargura. E quando essa raiz de amargura se instaura, ela começa cada vez mais a buscar nutrientes em lugares profundos. E quanto mais ela se aprofunda, ela também se alarga e gera estabilidade ao que está para sair. Antes da folhinha sair,
A raiz precisa não só buscar o nutriente, mas ela precisa gerar estrutura. Porque quando a folha sai, ela vai estar sujeita às intempéries do vento. Então, se não tem raiz, o vento passa, tomba, morre. Então eu preciso de uma estrutura para depois começar a mostrar o que está para vir aqui. Estão pegando a linha do ciclo? Você é inteligente, você já pegou, né? Qual que é a próxima etapa do ciclo? Ofensa, semente, raiz de amargura, BUM! Você explode. Manda pouquinho dos infernos, joga o prato na parede, vira a mesa e faz o regaço. É porque eu sou assim. Ah, porque o meu temperamento. Ah, porque. Meu irmão, você pode colocar todas as razões que você quiser. Você só quebra esse ciclo a partir do momento que reconhecer que o problema não é a sua explosão. Foi a ofensa que você não tratou, foi a semente que não identificou e foi permitir a raiz de amargura se aprofundar. A folha só aparece quando já está estabilizado lá embaixo. Você só explode depois que você já deu uma sustentação para aquilo que queria extravasar. Ninguém explode na frente de um bandido que está te assaltando e ele com uma arma engatilhada, com o dedo no gatilho e a arma na sua testa. A não ser que você seja um suicida. Do contrário, irmão, o leãozão vira gatinho. Perdi, Senhor, perdi. E vazando xixi nas pernas, né, o fortão está todo lá assim, ó. Depois troca a cueca e tal. Aí a hora que passa, rapaz, olha, eu não sei o quê, não sei onde eu estava com a cabeça, que eu não arranquei a cabeça dele com tapa. Não, irmão. Ou seja, só explode quando você percebe que a tua explosão está sedimentada num lugar que ninguém está vendo. Tu é louco, mas não rasga a nota de 100. Você grita com a tua esposa, mas não grita com o teu patrão. Entenderam onde eu quero chegar ou não? Não é só oração que quebra ciclo de ira, não, irmão. É você entender onde você está e permitir que aquilo que está em oculto seja revelado para ser arrancado. Do contrário, vai fazer igual a gente no jardim de casa. Aquelas tiriricas começam a brotar, aquelas pragas do inferno. Aí você vai lá, arranca, só que tem uma batatinha lá embaixo. Já percebeu que a tiririca tem uma batatinha lá embaixo? Ou você joga veneno para matar a desgraça daquela batatinha? É ou não é? A gente está incomodado com aquela grama. É feio. Você cuida do jardim, você passa a maquininha, é impressionante. Você já percebeu que ela cresce não sei quantas vezes mais do que a grama normal? A grama ainda está curtinha, bonitinha. E a tiririca desgraçada está toda... Você já arrancou uma vez, no outro dia ela está lá. Você arrancou, ela está lá. Você arrancou, ela está lá. É que você tem que... Lá no fundo. Deixa eu te dar uma dica. Algumas pessoas querem arrancar a raiz só quando vê a grama frondosa. E você quer o mais rápido possível se livrar daquela tiririca que está atrapalhando a visão do teu jardim. Então você vai lá num ato e puxa, mas a terra está seca, é meio-dia. É 2 horas da tarde. Se a terra está seca, ela está dura. Você vai puxar para arrancar, mas a raiz vai ficar. Você só arranca o mato.
Resolve? Na hora resolve. O que te atrapalha, o que te incomoda, momentaneamente resolve. 2 dias depois ela começa a brotar novamente. Quebrar um ciclo é você entender que aquilo que está aparecendo, que te incomoda, precisa de estratégia. O melhor horário para você fazer isso é quando o sol já se pôs. E aí você joga água, alguns minutos antes, 1 horinha antes, você rega o jardim. Deixa a terra bem umedecida. E depois você vai lá com jeito. E você vai precisar sujar a mão. Você vai precisar colocar seus dedos bem na direção do talo e enfiar os dedos. E vai entrar terra na tua unha. Mas depois você vai de tudo para unhas, vai na sua manicure particular. Mas naquela hora você vai precisar enfiar o mais próximo que você conseguir, no caso da tiririca, daquela batatinha. E aí quando você segurar, não puxa de qualquer jeito. Você precisa vir sentindo. E conforme você começa a puxar, você precisa sentir se a raiz está se movendo. Se a raiz não se move, você tem que mudar a estratégia. Aí você tem que pensar, o que está faltando? Está faltando mais água. Aí você pega a mangueira, joga mais água. Espera mais um pouco. Tenta de uma outra forma, enfia os dedos. Talvez os outros, porque esse aqui já cansou. Só eu que já fiz isso? Você nunca mexeu no jardim? Aí você coloca a outra. E aí você percebe, não, está melhor. Aí, incrível! Gente, vocês não têm ideia do quão satisfatório é você começar a perceber aquela raiz se mover. E de repente, irmão, ela vai saindo. E quanto mais jeito você faz, maior será a raiz que vai sair. E quando você tira a raiz toda, você tem uma convicção. Qual é? Essa não brota mais. Quem traz a analogia é a palavra de Deus, não é invenção minha. Aqui está a diferença, porque algumas pessoas vencem o ciclo de ira e as outras continuam iracundas. Por uma semana ficam bem, mas na outra estão explodindo de novo. Joga água aí, escolha o melhor horário, exponha, converse, ajuste. E comece a tirar. Não corra o risco de, ao tirar, sair metade da raiz. Porque se ficar o suficiente para ela recomeçar o ciclo, às vezes só vai postergar mais que o normal, mas ela vai sair novamente. Faça o que precisa ser feito. Por isso temos aqui em nossa casa o método Sou com a pastora Karen. Começamos um novo ciclo agora, quinta-feira, aberto para todo mundo. Para tratar exatamente sobre todas estas áreas. Estamos falando hoje do ciclo da ira, mas quantos outros ciclos não precisam ser vencidos e superados? Bispo, como é que eu quebro isso? Rápido. Deixa eu falar para você. Descubra e encare a sua dor. Em primeiro lugar, Tiago capítulo 4, verso 1 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Por que eu estou com raiva? Você precisa descobrir por que está com raiva.
Está cansado? Descansa. Está estressado? Tira férias. Mas você só consegue combater e quebrar se descobrir a fonte. Essa tarefa é sua. Tem uma coisa que aumenta a nossa raiva, é quando o outro tenta falar para a gente que o que é que está deixando a gente raivoso. Aí, irmão, aí você está nervoso porque você... cala a boca! É você que tem que fazer isso. É você que tem que ir para o teu tempo. Onde? Não sei. Vai na beira do rio, irmão. Você gosta de pescar? Vai pegar uma varinha. Mas o problema é que você quer ir na beira do rio para ficar só ouvindo música sertaneja, os amigos bebendo, que é uma desgraça, vira um trupé. Volta mais estressado que foi. Eu estou falando para você. Eu gostava de pescar, parei, não aguentava mais. Eu ia para o rio, tomava uma insolação, peixe que é bom, estava pegando, falava, desisto. Não aguento mais. E eu gostava. Mas se você gosta, faz um dia desse. Arruma um companheiro. Nada contra passar um dia no rancho, brincando, com música. Não, nada, com churrasco, nada. Mas eu estou falando especificamente desse descobrir a raiz. Para não ficar sozinho, porque não tinha ter, tem uma sucurizona braba aí. É bom não ir sozinho, não. Arranja um companheiro que é quietinho. Fala, irmão, eu estou precisando de um tempo para esparecer. Aí você fica aqui, dá uns 20 metros, vai, pesca você para lá. E fica lá, ó. Por que eu estou com raiva mesmo, hein? Por que eu gritei com a minha mulher ontem? Por que eu tenho vontade de mandar meu patrão para dos infernos? Por que quando eu estou ouvindo o bispo, na verdade, eu tenho a vontade de levantar e tacar o sapato na cara dele? Mas vai perguntar, vai procurar entender. Ali no silêncio, só os passarinhos. Sei o que é. Numa dessa aí, irmão, você nem vai pegar peixe, mas vai sair com a pescaria ganha. Então, o Tiago, irmão do nosso Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, nos trouxe essa revelação. De onde que está vindo esses problemas, essas guerras, essas iras? É tudo aqui, ó. Então você tem que descobrir e encarar. A maioria das pessoas não querem mexer. A maioria das pessoas não querem colocar terrinha na minha unha. Mas tem que enfiar o dedo para poder. Mas o primeiro lugar é descobrir. Encarar. Hebreus 12, 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Meu irmão, não sou eu, é a palavra de Deus. Esta raiz de amargura perturba. Irmão, eu já coloco no meu quarto o ar-condicionado no modo Antártida, Polo Norte, que para se algum pernilongo quiser alçar voo, as asinhas já congelam. Eu não consigo, se tiver um pernilongo, meu irmão, esquece, não dá. Perturba, não perturba? Mas por que você está acostumado com essa raiz de amargura? Que a Bíblia está dizendo que ela te perturba. Você dá fim no pernilongo, mas deixa a raiz de amargura lá. Está te perturbando. E a palavra está trazendo outro agravante. Além de perturbar você, você contamina os outros. Você não explode por causa do hoje. Você explode porque não tratou. Essa é a verdade. E como eu disse, não estou aqui para dar lição de moral a ninguém. Porque ontem à noite eu já rasguei o verbo. Falei das minhas explosões, abri o jogo, falei aqui. O tempo eu já nem tenho mais, então não vou falar de novo. Mas não estou aqui, irmão, para apontar o dedo para você. Eu estou aqui como alguém que luta contra isso e que tem tido vitória, tenho encontrado graça, e se eu consigo vencer e superar, você também consegue.
Talvez você grite com seus filhos o tempo todo, vive irritado, está tentando provar algo o tempo todo. Talvez porque alguém um dia te marcou, te tentando provar o contrário, alguma coisa lá atrás. Joga água nesse jardim. Escolha o melhor horário. Um momento fresco, não no sol do meio-dia. Tenta arrancar a tiririca a hora que você chega do almoço, com fome, aquele sol lindo de Araçatuba estralando, aquela terra árida e ressequida. Tenta tirar a raiz. Não vai conseguir. Você vai arrancar só a folha. A raiz vai ficar. Agora, janta. Deixa a água, deixa o jardim regadinho. Depois que você está igual sucuri que comeu a capivara, aí você vai lá no jardim, senta no jardim, olha para aquela tiririca e vai. A hora que você arrancar a batatinha, irmão, é tanta satisfação que aqueles pensamentos intrusivos, eu vou até te plantar de novo, não, mas aí você joga fora. Faz isso. Faz isso. O salmista no Salmo 139, no verso 23, diz: sonda-me, Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Então, depois que você identificar, eu achei a raiz, eu sei o que está me deixando irritado, eu sei o que está me deixando não sei o quê, papapá, o que eu faço? Traga isso à luz. Tiago 5,16, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz. É o que eu falei, irmão, a hora que você tirou a raiz, você vai jogar fora. Você deixa ela exposta ao sol, para ela secar. Se você tirar aquela raiz e jogar no jardim de novo, pode ser que um pedacinho daquilo lá entre e uma nova batatinha nasça. Não, meu irmão, quando eu tiro, ou eu jogo no lixo, ou eu deixo no asfalto. Torra! Queima! Aniquilar. Traga luz. A pergunta que eu tenho para você é: você tem alguém? Você tem alguém para fazer isso? Você tem alguém com quem compartilhar, com quem abrir o coração? Colossenses 3,8, mas agora abandonem todas estas coisas: a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Efésios 4:31, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Você tem esse alguém? Você desenvolveu com o cônjuge esse relacionamento gostoso de poder abrir o coração? Nós homens temos muita dificuldade com isso. Falamos de tudo. Irmão, homem é um trem esquisito. A gente chega no lugar, não conhece ninguém, mas basta ter uma retroescavadeira fazendo um buraco. Você vai achar uma meia dúzia parada olhando. Rapaz, o bicho é bruto, é forte. E aí, o homem chega na academia, nunca viu, daqui a pouco, e aí? Bom. Na semana seguinte, como é que tá forte? Vamos lá, vai lá, mais uma, vai que você aguenta. Não sabe nem o nome do cara. Mas a mulher fala: amor, preciso conversar com você. Amor, o que tem? Nada! Não é assim? É essa parte que você e eu precisamos vencer. Você precisa desenvolver com o seu cônjuge, principalmente nós homens, com as nossas esposas. Eu sei que nós somos os pacificadores, nós não queremos preocupar, nós não queremos trazer problema para casa. Eu sei disso, mas existem coisas da nossa alma que a gente precisa falar. Porque somos uma só pessoa, formamos uma equipe. Tem uma coisa que está me incomodando. Estou com uma raiva. O que está pegando, amor? Tem alguma coisa? Aqui em casa, no trabalho, eu não sei. Aí você identificou. Então não é cansaço, tirou férias, está bem. Às vezes alguma coisa. Não, foi lá no trabalho, acho que
Eu ouvi um negócio, eu guardei aquilo, está me fazendo mal. Fala para mim. Nós homens, sabe o que nós precisamos? Esposas, sabe o que de fato nós homens precisamos? Palavras de afirmação. Você achou que eu ia falar outra coisa, né? Isso também. Você quer ter um marido nota 1.000.000? Nós precisamos destas palavras de afirmação. Mas a gente não consegue muitas vezes desenvolver dentro de casa um ambiente onde eu consiga conversar, falar. E você também, irmã. Além do cônjuge, quem que você consegue chamar para a pescaria? Quem que você consegue chamar? Vamos dar uma volta de moto? Vamos dar um rolê? Vamos ali, ó. Vamos rodar 100 quilômetros. Aí você para, toma um café de 1 hora. E ali você conversa, você fala. Poxa. É achar a raiz. É trazer para a luz. Mas não é qualquer tipo de gente. Você vai compartilhar com alguém que vai mandar você dar o troco? Você vai compartilhar com alguém que vai te dar um conselho mundano? Você vai compartilhar com alguém que vai jogar adubo na raiz de amargura? Não. Você tem que compartilhar com alguém que vai ser maduro, que compartilha da tua fé, que vai orar com você, vai orar por você, vai fortalecer você. Veja como é incrível se você... Eu estou falando de algo que nós precisamos, certo? Seja você essa pessoa para o teu filho. Onde ele vai ter em você a pessoa que vai ser a solucionadora das raízes de amargura dela. Ele vai aprender a compartilhar, ter em você um amigo, alguém que pode... Isso é tão incrível. Aí você consegue entender por que Deus instituiu a família. Para nos livrar de perturbações, de nos dar a oportunidade de vivermos o exponencial. Pegar a visão? Negue a sua carne, submeta-se a Deus, seja cheio do Espírito Santo. Vai dar certo. Vai dar certo. O meu tempo já se esgotou. Eu quero orar por vocês essa manhã. Fique em pé. O método Soul é mais uma ferramenta, é mais um instrumento. Então, está em tempo, né, pastora Karen? Venha, tá sempre aberto, né? Começou o ciclo agora. Quinta que vem, não precisa de inscrição. Quinta às 20 horas aqui mesmo, no campus Bela Vista, aqui no auditório principal. Então, quinta que vem, coloca na tua agenda, vem para cá. Cada semana, ela traz apontamentos de várias áreas, de como te fortalecer e te ajudar a arrancar tiririca da alma. Vai ser bênção. Vai por mim. Eu quero orar por você nessa manhã. Chega de explosões. Vamos tratar a raiz. Seja você homem, mulher. Vamos deixar essa raiz secar no asfalto, para morrer. Não deixar mais perturbar a gente. Eu vou te dar um minutinho. Ainda não é nem meio-dia, é 12 para meio-dia. Temos mais uns 4 ou 5 minutinhos enquanto adoramos a Jesus. Então, eu já vejo aqui várias pessoas sendo tocadas por essa mensagem. Ontem, eu vou pedir até que a pastora Karen ore por nós novamente. Ela tem muita propriedade nessa área. Ontem eu também me ajoelhei, você vai orar por mim. Nós queremos vencer isso. Eu quero te dar essa oportunidade. Se a ira é algo que te incomoda, quando você percebe, explodiu,
Não, esse ciclo vai quebrar. Deus vai te dar as estratégias, vai te ajudar a enxergar, vai colocar pessoas pontuais e importantes na sua vida. Então vamos orar pedindo tudo isso para o Senhor. E se você está aqui nessa manhã e ainda não entregou tua vida a Jesus, hoje é o dia, agora é a hora. Você que estava distante do Evangelho, reconcilie-se com Jesus, aproveita e já vem aqui para frente também. Vamos orar. Vou te dar 2 minutinhos, filho. Mais alguém? Lá no fundo, pode vir. Deus abençoe, glória a Deus. E mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, eu quero exalar. Querido, coloque a mão sobre o seu coração, sobre a sua cabeça nesse momento, se essa mensagem fez sentido para você. E comece a declarar ao Espírito Santo que você está dando liberdade a Ele para que sonde o teu coração. Vê se há algum caminho mau, alguma raiz de amargura. Comece a falar: Espírito Santo, me mostra o que eu não estou vendo. Me mostra os ciclos de raiva, de amargura, de ofensas, as sementes que foram plantadas no meu coração. E eu louvo ao Senhor, porque aqui nessa casa nós temos esse ambiente de vulnerabilidade, onde somos uma família, onde é o lugar para você declarar Jesus como preciso de ajuda. Eu oro e declaro agora sobre a sua vida que venha um discernimento, uma sabedoria em nome de Jesus, que seja quebrado todo orgulho, todas as máscaras, mas que agora dentro do teu coração venha e aumente um desejo vindo do Espírito Santo de Deus, por quebrantamento, por arrependimento, por começar ciclos novos. Nós declaramos isso sobre a sua vida em nome de Jesus. É o poder da cruz que te dá o direito, por causa do sangue, de ser diferente todos os dias. Você não é escravo de si mesmo, você não é escravo da ira, não é escravo do que fizeram com você, mas por causa do sangue você pode sim ser renovado dia após dia, para viver um ciclo de vitória. E eu declaro isso sobre a sua vida hoje. Em nome de Jesus, que haja clareza na sua mente, no seu coração, que haja um desejo de reconhecer, de dar lugar ao Senhor, de se submeter a esse processo de cura e de transformação. Nós declaramos sobre a sua vida essa liberdade que há em Cristo Jesus. E eu oro e declaro um fortalecimento sobre cada um que nessa manhã está tomando uma decisão de recomeçar, de dar espaço para esse agir do Espírito. Seja você encorajado pelo poder do Espírito Santo de Deus. É somente pelo poder de Deus que você pode fazer essas coisas, não é na força do seu braço. Então eu oro, declaro agora na autoridade de Jesus, seja você cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que na sua vida seja nítido ver o fruto do Espírito, uma pessoa que caminha, anda em paz, em mansidão, em amabilidade, em domínio próprio. Nós declaramos isso sobre a sua vida, declaramos isso sobre a sua casa, em nome de Jesus. Todo espírito de confusão, de divisão, de discórdia seja repreendido, mas a sua casa seja um lugar de paz, de harmonia, onde há conexão dos filhos com os pais. Em nome de Jesus,
Nós declaramos sobre toda raiz de amargura que um dia começou no coração dos filhos por causa de raiva ou de descarregos dos pais. Em nome de Jesus, que o coração dos filhos se volte para os pais, dos pais se volte para os filhos e haja reconexão, haja a paz do Senhor, a presença do Senhor na sua casa, em nome de Jesus. Então um espírito de quebrantamento, de humildade, de vulnerabilidade entre as famílias. Eu declaro e oro que se você for sensível ao Espírito Santo de Deus essa semana, haverá momentos onde o Espírito Santo vai soprar no teu ouvido. Agora, chama ele lá no quarto, vai conversar. E eu declaro que alguns viverão ao longo dessa semana algumas experiências assim com seus filhos. O Senhor vai te dar sabedoria, discernimento. E eu declaro agora sobre a sua vida ousadia e coragem para obedecer ao que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração agora nesta manhã. Que o inimigo não roube do teu coração esse ímpeto, esse desejo de fazer novas todas as coisas, de quebrar os ciclos passados e começar ciclos novos de vitória. Eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Seja você cheio, empoderado pelo Senhor nessa manhã. Aleluia, em nome de Jesus. Se você está entregando a vida a Jesus hoje, pela primeira vez, ou se reconciliando com Jesus, quando você for embora, dá uma passadinha ali, levanta a mão, pessoal. Onde está o meu genro, o Bruno, a Sâmia? Nesse cantinho aqui tem um pessoal com um devocional. A gente quer dar de presente um devocional para marcar esse dia, tá bom? Então, por aqui também tem saída. Só saia por aqui, conversem com eles, porque queremos abençoar a sua vida. Recebam a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti e te dê o shalom. Que o amor, a graça e as ricas consolações da Trindade Santíssima seja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Vestir as roupas da santidade.